Hey, seres humanos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Pod 18. Eu não sei se você está ouvindo no Spotify ou se você está assistindo aqui no YouTube, mas se você estiver assistindo, vocês vão ver que cada vez eu vou mudando. Normalmente eu faço ele virado pra lá, com aquela parede de fundo, agora eu fiz nessa, porque hoje eu queria deixar a mesa aqui do lado e fazer uma coisa mais assim, sabe? Uma cadeira assim, mais uma conversa. Algo descontraído. E nos próximos episódios também, quando tiverem convidados, provavelmente vai ser um cenário diferente, uma coisa diferente, mas enfim, sempre permanecendo na mesma estética da luz rosa, porque é a cor assim do podcast, enfim. Caso você não esteja acompanhando, já saiu o episódio piloto, que não conta como episódio, já saiu o primeiro episódio, este é o segundo, ou seja, temos mais 4 semaninhas aí juntos pela frente, que são mais 4 episódios, ou caso surja ideia de mais episódios, mas por enquanto no roteiro assim são 4. E o episódio de hoje é pra falar um pouco, eu cheguei a pincelar isso no episódio de semana passada, onde eu falei sobre identidade, sobre a sociedade nos moldar para ser alguma coisa, desde a escola, desde quando a gente é criança, sobre bullying, como que a gente tem insegurança com isso, né? Eu até citei um vídeo da Rita Von Hunt, onde ela fala sobre isso. E caso você não tenha visto esse episódio, caso você não tenha tempo, porque os episódios... O piloto tem 20 e poucos minutos, mas o primeiro episódio tem ali 1h03, e caso você não tenha visto, acabou não tendo tempo e tal, se você tiver no YouTube, tem um canal de cortes, onde, tipo assim, eu pego só trechos mais impactantes ou trechos que eu achei mais interessantes e corto ali em pedaços. Então tem um que eu falo só sobre a sociedade nos moldar, tem um que eu falo sobre positividade tóxica e gatilhos. Então tem ali o canal de cortes, onde tem... Opa, bati a mão no microfone. Tem o canal ali de cortes, onde eu coloco os pedacinhos de cada coisa, assim, caso você queira assistir só esses temas mais importantes. Esses cortes são basicamente os temas mais importantes que eu vou puxar no episódio da outra semana. Porque eu abro muita tangente, como é podcast, eu abro muito assunto, eu faço muitas aberturas, entro em outros assuntos, porque essa é a graça do podcast, né? Pelo menos eu gosto quando eu assisto. Então, caso você não assistiu o episódio inteiro, mas quiser entender esse, você vai conseguir entender esse sem o outro, mas caso você queira, tem os cortes ali. Tem 3 cortes que são os principais assuntos da semana passada, que eu vou retomar nessa semana, e eu vou falar um pouquinho de mim na questão de bullying, na questão de como eu cresci e lidei com isso, nessa questão de identidade, de crise de identidade, né? Outro episódio foi sobre autoestima, identidade e inseguranças, esse é sobre a crise de identidade, sabe? E o próximo episódio vai ser sobre como, a partir do momento que você passa por essa crise, você descobre a nova identidade, como que vem, esse processo, né? Mas vou falar um pouquinho basicamente de mim. Eu sempre falo de um vídeo aqui do canal, que foi desse ano, que é os 50, se eu não me engano são 50 fatos sobre mim, que é o vídeo especial de mil inscritos, onde eu falo bastante da minha vida e tal, e lá eu conto algumas situações. Então, caso você se interesse em assistir, é um vídeo onde eu estou me maquiando e falando coisas da minha vida, alguns fatos, eu tentei colocar em ordem cronológica da minha vida, fatos assim, ficou um vídeo bem legal. É um vídeo que eu falo bastante informações. Não vou retomar todas as informações, mas vou falar aqui de algumas situações de bullying, de algumas coisas que eu passei e como que foi esse processo de crise de identidade, esse processo de descobrir o Dominique, que é um alter ego, que é uma versão, sabe? Faz parte da minha identidade, o Dominique é uma versão minha um pouquinho diferenciada. Vou falar também sobre essa questão de como a gente cria personagens perante a gente mesmo, enfim, essa vibe artística, que eu acredito que eu não seja o único que passei por isso, né? E nem vou ser o último, provavelmente virão outras pessoas que passaram por isso. E eu acho muito interessante que hoje em dia esses assuntos são mais abertos, as pessoas falam mais sobre isso, então esses assuntos são mais trabalhados. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu estou pensando em fazer o último episódio ao vivo, porque todos os episódios estão sendo gravados, cortados e tal, e eu estou pensando em fazer o último episódio ao vivo. Aí ele seria ao vivo no YouTube, e depois, assim que eu conseguir subir o áudio pro Spotify, ele estaria no Spotify. Mas a ideia seria ser ao vivo no YouTube. Vocês podem comentar, caso vocês estejam já no YouTube, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho uma ideia interessante. Comecei a fazer live há pouco tempo, live reagindo a álbuns de música. Eu fiz só 2 lives, reagindo ao álbum Pirata, do João, e reagindo ao álbum Equidize, do Camilo. Pretendo fazer outras lives reagindo a álbuns, ou lives de outras coisas, reacts aleatórios, enfim. Então pretendo fazer o último episódio deste podcast, que será daqui 3 semanas, o último episódio, ao vivo, às 6 da tarde. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Não sei, eu posso mudar o horário também, enfim, veremos. Vamos lá. Falando assim da minha infância, entrando ali no Tarek criança.
Inclusive, já criei um Instagram, que vai ser um Instagram só do álbum, do meu álbum de músicas, caso você não saiba, que tá pra vir aí, o meu primeiro álbum, 18. E eu criei um Instagram só do perfil do álbum, onde tem fotos, capas alternativas, vai ter bastante coisa naquele Instagram. E uma das primeiras fotos é o Tarek criança. A primeira foto desse perfil é o Tarek ali com, eu não sei a idade que eu tinha, provavelmente uns 3 aninhos, com um telefone assim na mão, já Tarek super ator. Até coloquei a legenda lá brincando da Taylor Swift. I'm sorry, the old Tyler. The old Tarek can come to the phone right now. Que é aquela cena que ela fala em Look What Made Me Do. A dicção hoje não tá boa. Minha dicção hoje está péssima, não sei o que rolou. Mas tem uma música, pra caso você não conheça, acho difícil você não conhecer, né? Porque hitou muito em 2017. Da Taylor Swift, que virou um hino, que é Look What Made Me Do. Ou seja, traduzindo, olha o que você me fez fazer. Em uma das partes ali da música, perto do final, ela fala: me desculpe, a Taylor velha, a antiga Taylor, não pode atender o telefone agora. Por quê? Porque ela está morta. E eu coloquei essa legenda brincando na foto ali com Tarek criança, enfim. Vamos lá falar de Tarek criancinha. Eu sempre fui uma criança queer. Eu não tinha essa percepção, não tinha ideia desse termo, tá? Fui descobrir isso com o tempo e entender o que acontecia. E aí, basicamente, desde criança, vou assim, entrar numa história da minha vida rápida, fazer, tipo assim, um passo a passo de como que tudo foi moldando pra eu chegar no Tarek que sou hoje. Desde criança, eu, ali na fase, tipo assim, 2, 3 anos, criancinha mesmo, antes de entrar pra escola, eu já tinha muito problema de saúde. Eu já tinha uma imunidade ruim, eu vivia em hospital de madrugada, meus pais me levavam, era sempre isso, sabe? Então tive uma saúde muito instável. Sempre com problema de saúde. Teve um período da minha vida que eu fiquei sem crescer durante 1 ano. E foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Foi um ponto ali que definiu muita coisa da minha infância, sabe? Parece um ponto relevante. Ficou 1 ano sem crescer. Porque é preocupante sim, né? Que normalmente crianças não podem parar de crescer, né? Mas fiquei 1 ano ali sem crescer, você fala, só ficou 1 ano sem crescer, depois recuperou, ficou tudo bem. Não. A partir dali foram coisas desencadeadas, sabe? Que foram mudando. Eu acho interessante, eu acho muito legal a gente pensar no e se outra coisa tivesse acontecido na nossa vida. E se tal coisa tivesse acontecido? Mas e se? Só que a gente não pode se apegar nesse e se. Porque senão a gente descredibiliza tudo que a gente tá vivendo agora. Se a gente tá aqui onde a gente tá hoje, do jeito que a gente tá hoje, vivendo o que a gente tá vivendo hoje, é graças a o que a gente viveu, o que a gente se construiu, é graças aos nossos erros, aos nossos acertos, sabe? Tudo tem um valor. E a partir do momento que a gente fica só apegado nesse e se, a gente descredibiliza, a gente tira o valor do que a gente construiu, de quem somos, né? Então eu acho interessante pensar no e se. Mas aí ali na infância eu tive esses problemas de saúde, fiquei 1 ano sem crescer. Assim que eu já fui pra uma creche, sabe? Prézinho. Era tipo pré-4, pré-5. Não era nem primeiro ano de escola ainda, do fundamental. Era prézinho. Eu já não me adaptava porque era eu estudava tipo num colégio que era anexado a uma empresa que minha mãe trabalhava. E aí eu não lidava bem com esse fato de ter que, né, me separar assim da minha mãe tipo ir trabalhar e ficar lá. Eu não gostava do ambiente, não é que eu não gostava, tô falando aqui como se eu lembrasse, tá, gente? Mas estou resumindo, eu não lembrava, eu era muito criança, tipo, 3 anos, sabe? Mas eu não me adaptava com o ambiente, era tudo pra comer no local, né? Eu ficava lá, tipo, de manhã e de tarde. Eu não comia direito, eu não gostava de comer. Eu tenho alguns flashes, assim, de lembranças, por incrível que pareça, dessa creche. Tipo assim, eu tenho um flash de lembrança, isso é muito engraçado, eu vou tentar descrever pra vocês a cena assim, caso você esteja escutando, ou mesmo que você esteja vendo o vídeo, né? Pra você tentar imaginar a cena. Era tipo uma sala não uma sala, tipo um refeitório de creche. E aquela mesa assim longa, sabe? Mesa tipo bem jardim americano, com várias crianças e eu ali. Eu lembro de uma das professoras, enfim, uma das moças que ficava ali com a gente, falando, come, você não vai comer. Eu lembro disso, gente, eu tenho essa única lembrança, esse único flash de lá. Eu tenho poucos flashes, assim, dessa parte da minha vida, porque eu tinha 3 anos, né, já faz muito tempo, faz 15 anos isso, difícil a gente lembrar. Mas eu só tenho esse flash, assim, então posso falar com propriedade, tá? E aí, tipo assim, eu não me adaptava, minha saúde era instável. E um dos flashes que eu tenho, assim, de memória dessa creche é que na hora de intervalo, que tipo, as crianças ficavam brincando,
Eu não sei se os professores deixavam as crianças soltas, assim, numa parte do pátio. Eu não sei, de 3 anos. Eu fico imaginando as crianças de 3 anos soltas. Como é que você faz isso? Como é que funciona isso? Faz muito tempo que eu acho que eu não vejo uma criança de 3 anos. Até difícil imaginar seu tamanho. Enfim. Mas eu lembro de uma situação que, tipo assim, já tinha alguns 2 ou 3 meninos que... Eu não sei se, tipo assim... A gente tinha alguma briga, porque criança é muito aleatório, né? A gente nunca sabe que criança faz bullying uma com a outra, odeia tanto a outra, porque é muito aleatório. Mas eu lembro já de uma situação que eu não me adaptava, não tinha amizades lá. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei lá. Eu teria que trazer minha mãe pro episódio pra ela dar detalhes dessa fase, que ela viveu muito mais. Porque, tipo assim, ela, por eu não estar bem de saúde e passar pelas coisas, ela sofreu o reflexo disso, né? Por ser mãe e tal. Eu não lembro detalhes dessa época da minha vida, então... São coisas assim, segundo a psicanálise, a gente somatiza, então ficam marcas na gente. Mas eu, teoricamente, não lembro muitas coisas, então, falando assim especificamente, não posso dizer que ficaram marcas a partir dali. Mas ali já começa a mostrar o que seria a minha infância. E aí, depois fui para um outro colégio, né? Vou falar o nome porque, tipo assim, é o nome da instituição, mas dane-se, tipo assim, é a mesma coisa que você falar o nome de uma igreja, que era um colégio adventista. Eu só não vou especificar qual da cidade, mas... indiferente também. Mas era um colégio adventista, foi o colégio, assim, o qual eu estudei durante 8 anos, não foi pouco tempo. E eu lembro que no primeiro ano, tipo, eu tinha 1 ou 2 amizades, mas eu já não me adaptava muito, eu tinha 5 anos, eu entrei com 5 anos no primeiro aninho. E assim foi o meu fundamental, sabe? Tipo, eu era uma criança que eu já tinha problemas de saúde, e aí aquele tempo que eu fiquei sem crescer, isso, tipo, obviamente... me deixou diferente de outros garotos da minha idade. Já tem a questão que a gente tem que parar pra pensar que crianças, elas crescem em tempos diferentes. Porque tem toda uma questão hormonal, metabolismo e afins, né? Não sou a melhor pessoa, não sou endócrino aqui, não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Mas crianças têm processos diferentes. Se a criança tem uma família que já é geneticamente de pessoas altas, a criança já vai ter um crescimento mais acelerado e a outra não. Isso é natural. Mas como eu tinha ficado 1 ano sem crescer, eu tava tipo assim... parecia que, sei lá, eu era 2 anos mais novo que as outras crianças, outros meninos da minha idade, enfim, meninas também. Tô usando a questão dos meninos que vocês vão entender a comparação que eu vou fazer. Mas, enfim. E aí, isso foi uma grande questão na minha infância, porque eu sofria bullying por isso. É meio aleatório, porque, gente, é muito engraçado. Eu olho o passado e fico, gente... por que motivo você faria... porque pra mim não faz sentido você fazer bullying com alguém. Já não faz nenhum sentido você fazer bullying com alguém. Tipo assim, pela aparência da pessoa. A pessoa não escolhe. Tipo assim, vamos supor que a pessoa sofre bullying porque ela é feia. Primeiro você tem que ver por que você acha a pessoa feia. Se você tá se baseando nos padrões da sociedade, do que é beleza. Segundo, mesmo que a criança seja assim, muito, muito feia. Não tô nem falando de padrão de beleza. Tô falando que a criança seja muito feia. Não é culpa da criança ser feia, gente. Pra que fazer bullying com a criança? Sabe? Não faz sentido nenhum bullying com aparência, sabe? Da mesma forma que hoje em dia eu acho muito estranho quando eu tô assistindo alguma coisa, algum vídeo, alguma série aleatória, alguém fala: nossa, porque tal ator, nossa, mas olha o corpo dessa pessoa, não sei. Porque pra mim é irrelevante. Pra mim eu tô tipo assim, se eu estou vendo um artista fazendo o seu trabalho, indiferente o corpo dele, sabe? Porque a gente tem isso como marca na sociedade, não é nem que eu tô falando que as pessoas falam isso propositalmente, mas é algo estrutural. Preconceitos estruturais. Que a gente tem essa marca de reparar, de falar do corpo do outro, porque há anos atrás, tipo 40 anos atrás, 50 anos atrás, era muito natural você olhar pra alguém e falar: nossa, mas você tem que emagrecer porque você tá gordo, você tá gorda, você tem que emagrecer, nossa, você tá feio. Era normalizado falar isso, era normal. Não tô falando que é uma coisa normal de se falar. E tipo, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, tipo, pelo menos na minha bolha, que ainda tem muita gente preconceituosa, claro. Isso pra mim é tão irrelevante, tão aleatório, sabe? Eu não tenho esse tipo de fala, tipo... porque pra mim são várias pessoas e indiferente isso. Então é muito engraçado você imaginar uma situação de infância, de crianças na infância fazendo bullying com uma outra por conta de altura, por conta de peso, por conta de cabelo, por conta de cor de pele, sabe? É surreal, assim, você imaginar isso, sabe? E tipo assim, eu já presenciei, tá? Situações nível Maria Joaquina com Cirilo, tá? Esse nível de, tipo assim, racismo. Já vivenciei também situações de um outro garoto querer sentar carteiras de distância
de um outro garoto que tinha síndrome de Down, porque ele falava, ai, vai passar a doença. Coisas assim, tá? De crianças de 7 anos. Tem crianças de 7 anos que ali... Você já vê que nasce psicopatia, né? É assim. Então, aquele período que eu tinha já uma saúde instável, me marcou porque eu parei de crescer durante esse um ano. Isso foi um reflexo em mim, nas situações de bullying que eu passei. E eu já era uma criança que, por conta da saúde debilitada e tal, eu não pude ir pra escola durante um tempo, né? Depois eu só entrei no primeiro aninho. Fui alfabetizado em casa, no entanto, quando eu cheguei no primeiro ano do fundamental na escola, eu já tava alfabetizado, fui alfabetizado em casa pela minha mãe e pela minha avó. E eu tinha, tipo assim, já essa rotina, eu já tinha essa conexão, essa questão familiar. Então eu já era uma criança que eu não era aquele tipo de garoto, aquele tipo de moleque na infância, sabe, que é atentado, que é o diabo, sabe, aqueles moleque que se pendura nas coisas. Eu sempre fui, tipo assim, delicado, eu sempre fui de ficar na minha, porque eu tinha uma saúde instável, sabe? Então eu era, tipo assim, super protegidinho, sabe? Eu era, tipo assim, uma criança, tipo... Eu não me envolvia em, tipo, brincadeira radical e coisa do tipo de bater e tal. Eu não gostava dessa coisa agressiva, dessa coisa que os garotos são muito incentivados na infância de, ai, isso vai representar sua masculinidade no futuro, você tem que agir assim. Então, eu já era, tipo assim, diferente desses outros garotos da minha turma, que, tipo, enquanto todos eles se reuniam no intervalo que eles queriam jogar bola e eu não queria, tipo assim, eu já era o diferente, sabe? Por eu ter um jeito delicado, por eu ter o meu jeito de ser, sabe? Tipo, na minha, eu era esquisitinho, digamos assim. E aí, a gente cresce com essas marcas, né? Que eu até falei no episódio anterior, que tipo assim, eu cresci normalizando a frase, tipo assim, eu era realmente uma criança estranha. Não, eu não era uma criança estranha. Eu era uma criança que não era 100% igual às demais, mas era uma criança normal, que tinha suas questões, da mesma forma que várias crianças têm suas questões, da mesma forma que pessoas têm suas questões e suas vidas, né? Enfim. E aí, já teve essa questão da saúde, que isso já me fez ser uma criança, que tipo assim, eu já era mais delicado, e eu sempre fui uma criança, tipo, muito sentimental, e quando as crianças crescem, principalmente garotos, eles são educados, eles são criados para não serem sentimentais, para serem agressivos, para serem esse estereótipo de masculinidade do que tem que ser másculo. Desde criança eles são influenciados a isso. Seja com filme, seja com tipo assim, você tem que assistir futebol com seu pai, você não vai assistir novela com sua mãe. Você tem que assistir filme de ação, de morte, de tiro, sabe, essa coisa. E aí, eu sempre fui essa criança queer. Eu sempre fui essa criança que, tipo assim, eu não me importava muito que, tal coisa é de menino, tal coisa é de menina. E, por exemplo, eu nunca tive uma questão na minha infância de querer ganhar boneca. Tipo assim, eu nunca gostei de boneca, de boneco. Eu sempre gostei de brincar de carrinho e de coisa de construir, sabe? Sempre gostei daqueles Legos, aqueles tipo de bloco de construção, daqueles blocos de madeira. Sempre gostei desse tipo de coisa, sempre tive esse tipo de brinquedo. E depois evoluiu pro Minecraft, pro player no Minecraft. Mas eu sempre gostei dessa área de construção e tal, e de carro. Sempre gostei, tipo, eu construía com Lego umas estruturas como se fosse loja de carro, como se eu estivesse vendendo uma loja de carro. Eu já tinha uma veia de comerciante e marqueteiro desde a infância, sabe? Porque era exatamente isso, porque, tipo assim, quando na educação física o professor me botava pra jogar futsal, eu não prestava atenção no futsal, eu ficava olhando pra cima, eu ficava olhando pra quadra, pra arquitetura do ambiente, levei altas boladas na cara com isso, eu vivia levando bolada na cara. Muitas eu acho que era de propósito, que os moleques ficavam com raiva que eu tava sendo peso morto ali no time, vamos chutar a bola na cara dele, já que ele não tá vendo, a gente fala que foi sem querer. Mas enfim, tudo bem, relevei. Sei o endereço de cada um deles e como que tá a vida deles? Sei, mas eu relevei. Brincadeira, tá? Nunca mais vi nenhum deles. Nem quero, tenho a mínima vontade. Mas como que isso é engraçado, sabe? Que a gente cresce acreditando numa coisa. Eu sempre fui essa criança queer. No sentido de roupa, nem tanto. Eu sempre tive meu estilo próprio, sabe? Desde criança eu sempre escolhia a roupa que eu ia usar. Quando eu ia comprar roupa em loja, eu sempre escolhia. Eu falava, não quero coisa assim. E por eu ser uma criança, tipo assim, que eu focava nos estudos, eu não era muito de brincar. Eu tinha uma alma, uma criança com uma alma, tipo assim, de eu tenho que ser responsável. Desde cedo eu colocava isso muito na minha cabeça e até hoje eu sou assim, que tipo assim, eu tenho que ser responsável, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que estar no controle da situação e tal. Então, tipo assim, eu lembro de situação que, sei lá, eu tinha 10 anos de idade
que eu ia comprar uma mochila pra ir pro colégio. Eu não queria mochila com tema de filme, com coisa... Eu usava literalmente essa expressão. Eu não quero mochila com coisa de bichinho e tal, porque é coisa de criança, coisa infantil. Eu queria mochila preta, eu queria, tipo assim, uma coisa mais adulta, sabe? Sofisticada. Eu já tinha, tipo... Era uma criança bem assim. Sempre fui uma criança também de questionar muito. Então tudo isso faz um combo do que eu era, assim, sabe? E aí, olhando pra trás desses detalhes desde criança, você já consegue perceber como que a pessoa vai ser na vida, né? Adolescente. Então eu tinha tudo ali já pra me tornar, assim, um militante da vida, né? Então, assim, eu era aquela criança que questionava tudo, que eu já até contei no vídeo aqui no canal, que uma vez eu tava na igreja, e o pastor ficou falando, porque se mentir, se fizer tal coisa, se fizer tal coisa, vai queimar no caldeirão do inferno do diabo. Tipo aquela música da Ana Paula Valadão, sabe? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Super saudável pra você colocar as crianças pra escutarem isso. Inclusive, na infância eu adorava os CDs da Ana Paula Valadão, tinha DVD, gente. Aqueles bonequinhos de massinha de modelar que era feito de animação, sabe? Eu amava. Enfim, fases da nossa vida, né? E é muito engraçado lembrar disso. Então, tipo assim, eu já tinha essa vibe de criança queer, de criança que questionava tudo, que já era fora do padrão. E aí eu sofria bullying também, tipo... Eu tinha meu grupinho de amigos ali, mas eu vivia, tipo assim, isolado na minha, não era aquela criança de me enturmar. E aí eu cresci com isso também, eu cresci acreditando que eu não fazia parte de grupos grandes, sabe? Que eu fazia parte sempre dos excluídos, que eu fazia parte sempre dos diferentes, sempre, sabe, desse segundo grupo, dessa margem, sabe? Quando você é colocado assim, essa margem do grupinho principal, né? Não, eu não usei especificamente o termo marginalizado porque dá uma outra ideia, né? Mas é basicamente isso, quando você é colocado à margem daquilo ali. Então eu sempre achava que eu fazia parte desse segundo grupo. Desse grupo que, tipo assim, se eu chegasse em algum lugar, eu já não tinha vontade, eu já não queria me enturmar, porque eu já ficava com esse pensamento, a maioria das pessoas daqui não vão querer se enturmar comigo. Gente, o guardinha tá passando, mas ignora. Tô tentando me concentrar, me desconcentro quando ele passa, mas tudo bem. Parece que cada dia o barulho tá mais insuportável, mas enfim. Então, eu já chegava num lugar, já ficava, tipo assim... Eu já me fechava pra não me enturmar, pra não conversar com ninguém, porque eu já ficava com aquilo na cabeça, que eu sou parte desse segundo grupo. Desse grupo dos excluídos, desse grupo dos diferentes, então ninguém vai querer fazer amizade comigo e tal. E isso a gente vai somatizando, sabe? A gente vai somatizando que, tipo, ou você é de um grupo ou você é de outro, que é o que eu falei no episódio passado sobre binariedade, né? Como a sociedade é binária em todos os sentidos. Ou é isso ou é aquilo, ou é céu ou é inferno, você é do grupo X ou você é do grupo Y. Sabe? Esse tipo de coisa. E na questão de gênero também, como que a gente tem essa coisa de binariedade, enfim. Mas... E aí, isso, a gente cresce com isso. Então, tipo, eu fui essa criança queer, essa criança que não me encaixava. E era engraçado porque ao mesmo tempo que você tá numa classificação e você não corresponde a outra, é muito engraçado. Porque, tipo assim, eu era uma criança queer, mas eu aparentemente gostava de coisas de menino. Tipo, eu não gostava de futebol. Mas, sei lá, eu gostava de filme de ação, de coisa violenta. Eu gostava de ver novela, que era considerada uma coisa que, tipo assim, menina tem que ver novela com a mãe, não menino. Mas eu gostava pelas histórias, sabe? Tipo, cenas de ação, cenas de carro explodindo. Então, tipo assim, eu sempre fui uma criança nesse sentido que gostei sempre disso. Quando eu ia escrever história, ia escrever alguma coisa, eu sempre escrevi história agressiva, né? No entanto que nessa creche que eu falei, que eu fui pela primeira vez, eu lembro que a professora chegou a falar assim pra minha mãe, ele tá assistindo muito filme de ação, muita coisa, porque acho que era uma atividade, assim, antes da hora da soneca, enfim, gente, era pré-4, a gente nem estudava, né, que a professora falou pra gente ir montando história, alguma coisa, eu devo ter falado alguma coisa super catastrófica, tipo, que o carro explodiu e capotou e todo mundo morreu, eu devo ter falado algo nessa vibe, e aí a professora achou muito agressivo, né, então, tipo assim, é engraçado ver que, tipo, eu me encaixo perfeitamente nesse termo que eu falei, nesse termo queer, de ser uma criança queer, porque não especificamente eu me encaixava 100% em coisas do universo, entre aspas, masculino, mas também não em coisas do universo, entre aspas, feminino. Por exemplo, eu realmente não sei se na infância eu tivesse gostado de boneca, e eu quisesse alguma boneca, se meus pais iriam comprar. Eu acho que não. Hoje em dia eles falariam que sim, só pra dizer que, tipo assim, não, é claro que sim. Porque hoje em dia eu já sou militante, hoje em dia todo mundo já fala sobre isso, mas
Acho que na época não. Mas eu nunca quis, nunca me interessei. No máximo que eu gostava, assim, de brinquedo que era considerado do universo feminino, era coisa de culinária, sabe? Brinquedo, tipo assim, eu tinha aquelas máquinas de massinha de modelar que fazia sorvete. Eu tinha máquina que fazia sorvete, tipo de brinquedo de culinária, que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre gostei dessa... Gente, áreas da minha vida que eu seria ótimo profissional. Vamos lá. Área de arquitetura e design de interiores que eu amo. Área de culinária, eu seria um ótimo chefe de cozinha, porque eu amo cozinhar. Cozinhar pra mim é terapêutico. Tem dia que, tipo assim, eu pego meu celular, meu fone de ouvido, vou assistir série na cozinha. Enquanto eu fico cozinhando, eu fico, tipo, lá 2, 3 horas preparando tudo. E eu fico tranquilo com isso, é terapêutico, é ótimo. Eu fico nos meus pensamentos, vendo série, ou vídeo no YouTube, ou podcast, enfim, é ótimo. E, enfim, né, essa área de mídia que eu estou, que eu gosto muito. Mas era esse tipo de coisa. Então, tipo assim, brinquedos especificamente que era de menina, eu nunca tive esse interesse. Então, nunca foi uma questão, sabe? Mas provavelmente se na infância eu tivesse falado, eu quero uma Barbie, provavelmente meus pais não teriam comprado. Porque também vem muita pressão do externo, né? Desde que eu era criança, as pessoas no externo ficavam falando pros meus pais, toma conta já do jeito que ele fala. Ele fala fazendo muito trejeito. Vocês, se vocês estão assistindo o podcast ou já viram outros vídeos meus, vocês sabem que eu mexo a mão pra caralho. Não consigo ficar assim, ficar segurando minha mão. Não dá certo, não é pra mim. Eu gosto de gesticular. E aí, na infância, era sempre uma questão, tipo assim, os meus pais falarem, gesticula menos. Não fala de tal jeito, porque isso não é coisa de menino, né? Esse tipo de coisa, né? Ou aquelas frases, assim, bem grotescas. Age que nem homem. Você olha uma criança de 8 anos que tá falando super empolgada de alguma coisa da escola, gesticulando, e ao invés de você prestar atenção no que a criança tá falando, você dá o mínimo de atenção, você já joga um fala que nem homem, né? Coisas grotescas, assim, que hoje em dia a gente ainda existe, mas a gente tá mudando, a gente tá abrindo mais a cabeça das pessoas pra isso. E é tudo questão da gente trabalhar em cima disso, da gente falar sobre isso, sabe? É uma coisa que eu acho muito interessante, eu já falei sobre isso, eu não sei se foi no episódio piloto, acho que foi no episódio piloto, sobre como hoje em dia as crianças de pouca idade já têm um TikTok na mão, já tem um celular na mão, sabe? A gente sabe que essa exposição é muito perigosa, tem muitas questões, mas aí vai de pai para pais, né, que cuidam dos seus filhos, enfim. A gente sabe que tem essa questão da exposição excessiva e perigosa, mas também tem uma questão assim, o TikTok, embora tenha muito conteúdo aleatório e alguns até preocupantes, é uma plataforma que ela deu muito certo porque ela possibilitou muita gente crescer. Ela possibilitou muita gente produzir um conteúdo rápido, informativo. Tem muito conteúdo interessante no TikTok, tá? Não é só dancinha e conteúdo fútil, não. E tá tudo bem ter dancinha e conteúdo fútil porque faz parte disso, sabe? Tem hora que você só quer abrir ali e ficar 1 hora vendo coisa aleatória e fútil, porque sua vida já tá chata. Você não precisa de ver mais desgraça. Sua vida já tá chata. Não vai te fazer bem ligar a TV num Datena e escutar só desgraça durante 1 hora. Então você vai pro TikTok ver dancinha que é mais proveitoso. Né, ver vídeo de tarô ali, de signos e de... Enfim, aqueles POV do TikTok eu amo, tá? TikTok é uma rede social que, tipo assim, no começo eu falava, vou fazer por fazer, mas acabei gostando e é a minha rede social, assim, que eu tenho mais seguidores, né? Amo TikTok, tô quase batendo 13 mil lá. Enfim, uma loucura. Mas TikTok tem muito conteúdo, assim, informativo. E tem muitas pessoas falando sobre isso, abertamente sobre sexualidade, falando até nos casos dos adolescentes, não especificamente das crianças, né? Mas tem muitos adolescentes, tipo 14, 15 anos, entendendo e vendo muito mais coisas sobre sexualidade abertamente. E não é ver um conteúdo sobre pessoas que se assumiram, se descobriram, que vai fazer a criança virar. Que muita gente tem esse pensamento. Tem muita gente virando LGBT, virando entre aspas, né, que esse pessoal fala. Tem muita gente virando LGBT agora porque muita gente tá... Porque tem Pablo Vittar aí na mídia. Não é por causa de Pablo Vittar na mídia. Não é por conta disso. O fato dela estar lá mostra que a sociedade evoluiu e ela conseguiu chegar no patamar onde ela consegue estar lá. E mesmo assim, é muito mais difícil pra ela do que pra uma mulher cis. Em questão de número, em questão de contratos mesmo, em questão, sabe? Muito mais difícil pra ela estar lá. Então, assim, essa liberdade hoje em dia que tem, deixa com que as pessoas entendam mais. Então não é uma criança ver que existem pessoas que gostam de outras pessoas do mesmo gênero, ou enfim, que vai fazer a criança virar alguma coisa. Porque isso tá a ver com a pessoa, com o nascimento. A pessoa nasce com uma predisposição e ela cresce, e aí quando ela chegar no momento que ela for se interessar por outras pessoas,
ela vai ter a orientação sexual dela e ver as preferências do que ela gosta, do que ela não gosta. Que é muito a questão dos bissexuais, sabe? Eu não vou falar muito de sexualidade nesse episódio, porque eu pretendo trazer um episódio só sobre sexualidade, com uma convidada que vai ser bem legal. A gente vai falar como eu me descobri, sabe? Como eu descobri minha orientação sexual, como ela descobriu a orientação sexual dela, relacionamentos, enfim, vai ser um episódio bem legal. Não sei se vai ser o terceiro ou quarto, provavelmente o quarto episódio. Mas, tem muito isso, muita gente não entende a bissexualidade, por exemplo, que acha que é um limbo, que acha que é bagunça, que é confusão. Não é bagunça, não é confusão. Da mesma forma que bissexual não significa que você tem 50% de atração por homem e 50% de atração por mulher. Porque não é sobre isso. Primeiro que bissexual é atração por 2 ou mais gêneros, no caso, né? Então você pode se atrair por vários gêneros. Bissexualidade e pansexualidade são termos muito parecidos, são coisas assim parecidas. Então, muita gente não entende, né? No começo mesmo, quando eu me descobri bissexual, cheguei a comentar com a minha mãe sobre isso, né? Que eu só joguei assim, né? Me ajuda a escolher uma roupa que eu vou pro encontro. Minha mãe, nossa, que legal, finalmente vai desencalhar essa porra. Ela não falou assim não, tá? Ela falou, legal, ajudo. E aí eu falei assim, encontro com quem que você não me contou? Você conheceu alguém? Deu, um garoto da escola, só joguei a bomba, né? Mas, por quê? Porque já tinha rolado uma situação antes onde minha mãe me perguntou se eu já tinha ficado com um garoto e tal, e eu falei que já tinha beijado, mas não tinha rolado interesse, enfim. Esses detalhes eu vou contar mais, essa parte de eu me descobrir e aceitação, tudo isso no episódio que eu vou falar de sexualidade, não é o foco desse. Mas só joguei assim, né, tipo assim, vou pro encontro com um garoto. E ela levou um tempo até, tipo, entender o que era bissexualidade, porque ela também ficava achando, tipo assim, não, tá confuso, não, sabe? Porque essa questão, a minha infância inteira, meus pais eram pressionados pelo externo, por pessoas externas, parentes, coisas do tipo, ficar falando, toma cuidado, ó, presta atenção no jeito que ele fala, no jeito que ele age, tem que educar ele, pra ele senão vai virar gay, esse tipo de coisa, sabe? Fiz essa tangente toda aqui falando sobre sexualidade, mas não me perdi no rumo que eu tava seguindo, não. Que é essa questão, né, de ficar pressionando. Então, tipo assim, provavelmente se na infância eu tivesse tido vontade de ter algum brinquedo, entre aspas, do universo feminino, provavelmente eles não dariam, né? Porque ficaria essa questão do externo, eles seriam cobrados. Tipo, mas você deu tal brinquedo pro seu filho, como assim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a gente tá caminhando, a gente tá progredindo, né? Que nem eu falei, essas crianças e adolescentes hoje em dia que têm acesso à internet, têm acesso a vários conteúdos, até as pessoas adultas, sabe? Esses pais estão abrindo a cabeça, estão entendendo mais. Muitos pais acabam sendo pais muito jovens, que foi assim, o caso dos meus pais, por exemplo. Eles eram muito jovens, tipo assim, eles não tinham nem completado 20 anos direito, sabe? Então, assim, é o que eu fico pensando, gente. Hoje em dia eu tô com 18. 18 pra 20 é um pulo. Eu não me imagino hoje em dia sendo pai. Eu posso imaginar na teoria como criar uma criança, mas na prática é muito diferente. Na prática eu não teria predisposição, na prática eu não teria vontade, não tenho vontade nem quando eu tiver 30 anos, enfim, não sei se um dia serei pai. Mas, tipo assim, uma coisa é a teoria, outra coisa não é a prática. Então eu fico imaginando, né? No TikTok, por exemplo, tem vários vídeos que falam sobre isso, né? Que na infância a gente ficava com aquela teoria, porque quando eu tiver 25 anos eu vou estar casado, formando família, tendo filho, com uma vida estruturada. A gente com 25 anos preparando miojo, sabe? Como que eu preparo miojo? Mas é exatamente isso, sabe? Eu ficava pensando, como que vai estar minha vida quando eu tiver 25 e tá. Eu tô aqui com 18, gente, sabe? Daqui a pouco eu tô com 20 anos, então eu fico me imaginando também, eu com essa idade, que eu tenho uma mentalidade boa, tipo assim, eu tenho uma mente muito aberta e tal. Por essa questão da internet e coisas externas que eu fui aprendendo, né? Mas se a gente pegar e imaginar isso 20 anos atrás, que era a época que meus pais tinham 20 anos, ali nos anos 2000. Tinha muito close errado ali nos anos 2000, final dos anos 90 pros anos 2000. Eles cresceram ali nos anos 80, 90, que tem muita coisa problemática. Desde exposição de programa infantil misturado com exposição sexual feminina, da comercial racista, muita coisa. Muito close errado ali nos anos 80 e 90. Então eles cresceram naquilo, e os pais deles já cresceram também numa sociedade que tinha seus preconceitos estruturais e explícitos, então isso vai passando. Então é tudo uma questão de evolução, né? Então, tipo assim, hoje em dia, mesmo com a mentalidade que eu tenho, eu acho que eu não seria
capaz, tipo assim, não conseguiria. Não é que eu não conseguiria, talvez até conseguiria, mas de forma errada. Mas, tipo assim, eu não conseguiria ter um filho e ser 100% responsável, dedicado a isso. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Uma coisa assim muito... né? Então imagina eles, tipo, imagina adolescentes, que são adolescentes ainda, entrando na vida adulta ali, com 18 anos, 20 anos tendo filho. Nisso que eu não tô nem citando aqui os casos de gravidez na adolescência, de adolescentes que são pais, tipo, com 14, 15. Mas já entra no assunto também de educação sexual, que falta nas escolas, que a gente tá num governo agora, em 2021, que fala sobre abstinência, né? E eu estou gravando esse podcast na semana que o nosso presidente teve um surto. Vamos falar que é um surto, né? Vamos lá. Teve um surtozinho aí e disse que a vacina coloca AIDS nas pessoas. Então, assim, é preocupante pra gente ver como que tá essa questão da sociedade, né? Então é muito preocupante. Mas é tudo uma questão de evoluir, sabe? Hoje em dia a gente tem muito mais esse foco em falar de identidade, a gente tem muito mais esse olhar pra dentro também, sabe? Que há 50 anos atrás não tinha. Por quê? Porque ali 50 anos atrás, né, vamos pegar ali, por exemplo, século XX, que aconteceram guerras, né? As pessoas pós-guerra estavam preocupadas em reconstruir as vidas, a economia, tinha um monte de crise política no mundo inteiro, um monte de coisa. Não era uma preocupação do momento. Identidade, se preocupar em não falar algo que vá ferir o outro, né? E hoje em dia tem essa preocupação. Então me dá muito ranço quando alguém vem com aquele discurso: ai, nossa, porque essa sociedade de hoje em dia é Nutella. Caso você não conheça a expressão, eles têm uma expressão na internet que é Nutella e raiz. Eles fazem comparação, como se raiz fosse algo... O bruto e a Nutella fosse a versão frescurinha mimimi, sabe? O termo mimimi foi totalmente distorcido, hoje em dia é usado totalmente... nojento, né? Mas tem muita gente ainda que repete esse discurso, mas a gente já evoluiu muito, da mesma forma que tem muita gente que repete que terapia e psicólogo é coisa só pra louco, mas a gente já evoluiu muito, e a gente continua evoluindo, e o que a gente não pode é desistir, sabe? Então, tipo assim, por isso que em todo vídeo meu, todo conteúdo que eu faço, eu não sei a quantas pessoas esse conteúdo vai estar chegando, o podcast mesmo, falando isso agora, não teve lá um grande número de visualizações comparados a outros vídeos meus que já pegaram muitas visualizações, mas todo vídeo eu procuro passar um pouco da minha identidade, do que eu acredito pro vídeo. E não é uma forma que eu falo que tipo assim, eu passo pro vídeo porque eu quero manipular as pessoas, não. Eu passo as minhas ideias, meus pontos de vista, o meu pensamento, essa construção de pensamento, e se a pessoa concordar com aquilo, ok. E eu falo isso um exemplo muito meu, sabe? Nessa questão de identidade que eu fui descobrindo e tal. Eu nunca me entendi como uma criança queer porque eu não sabia desse termo, não sabia nada sobre, enfim, né? E aí, quando eu tinha ali, sei lá, 14 pra 15 anos, ali, 2017 e tal, 2016, 2017, que eu assistia youtubers que, tipo assim, falavam mais sobre sexualidade, falavam sobre essa questão de preconceito, traziam essas pautas. Um exemplo que eu dou, que eu lembro da época que aconteceu, que foi um dos únicos canais, assim, grande, de youtuber grande, que deu essa possibilidade, foi o Felipe Neto. Enfim, tem as controvérsias aí, tem gente que gosta, que não gosta, não tô aqui pra falar sobre isso. Mas, tipo assim, o Felipe Neto foi um dos únicos youtubers grandes, que tinha um público, assim, adolescente, né? Adolescente adulto, que trouxe a Pabllo Vittar pro canal na época ali que ela tava surgindo, 2017, que muita gente conhecia, sei lá, KO e depois Em Sua Cara, né? Que foi, assim, o mainstream, tá? Não tô falando de público, tinha gente que acompanhava ela desde antes. Gente da bolha, eu tô falando de gente fora da bolha. Eu lembro de ali em 2017, 2018, ver a Pabllo num clipe e tentar entender, tá, mas é uma drag queen? Porque eu não tinha ideia do que era drag queen. A ideia que eu tinha de drag queen ou de travesti, coisas do tipo, era aquela ideia satirizada, caricata de televisão, de programa de televisão. Tipo, o Silvio Santos fazia muito isso. Finge que se preocupa com a causa GLS, usando bem esse termo. Vamos fingir que a gente se preocupa com a causa GLS, vamos chamar elas travestidas no palco, tratá-las como palhaças e falar que elas estão... Não tô desrespeitando nenhuma drag queen que foi, ou travestis que foram no Silvio Santos, não é contra, o ataque não é contra elas. Mas na mente deles era isso, levar lá como um show, sabe, como se fosse trazer bicho pro palco e olha que legal, sabe. E isso é totalmente problemático.
Então a visão que eu tinha era aquilo ali. Muita gente ainda tem essa visão, né? Que drag queen e travesti tá relacionado à prostituição ou ao mundo da música. Então se você tem dinheiro, se você tem uma aparência bonita, se você é, tipo assim, no caso da Pabllo Vittar, né? Se você é uma drag queen, que você é delicada, você tem traços femininos, ok, vai ser uma cantora, vai dar certo. Se você tem traços masculinos, vai ser prostituta. Tem muito essa visão ainda, sabe? Muita gente reproduz essa visão ainda. Então eu lembro de ali em 2017 ver assim num clipe e abrir minha mente pra entender tal o que é Pabllo Vittar. Foi a primeira drag assim que eu vi. Quem tá por trás. E eu lembro, né, que tipo assim, tava assim chegando já pro mainstream, tava chegando assim conteúdos. E o Felipe Neto foi um dos únicos youtubers assim grandes, que ele já era grande na época, que trouxe a Pabllo pro canal, fez vídeo de entrevista e mostrou esse outro lado que não seja só o clipe. Porque a gente vê um clipe, a gente vê um artista num clipe, numa música, a gente acha que é aquilo, né? A gente não sabe por trás. É muito interessante a gente ver entrevista, ver o artista falando, ver, sabe? Então, foi nessa época, 2016, 2017, 2018, que eu fui consumindo muitos conteúdos, que eu fui entendendo muita coisa. Que talvez se não fosse com a internet esses conteúdos, eu teria passado, não teria entendido, não teria repensado coisas que eu pensava errado, closes errados que eu pensava, sabe? Então, tem muito essa questão. Então, hoje em dia, tá muito mais aberto a isso, e essas novas gerações aí, adolescentes, estão tendo mais contato com isso e vendo que... Porque muitas coisas que muitos pais fazem é, basicamente, privar os filhos daquilo. Tipo, não, meu filho não vai ter contato com nada de mundo que seja gay ou algo relacionado a droga, coisa do tipo, sabe? Essas coisas que o senso comum diz que é preocupante, sabe? Tipo, não vai ficar perto de droga, de bebida, do mundo gay, nada do tipo, sabe? E você priva daquilo, uma hora vai chegar até, sabe? Você priva, você deixa a pessoa com medo e você cria essa ponte de distância. Então, se você priva a criança daquilo, né? Uma hora vai chegar na criança aquilo. Uma hora ela vai fazer uma viagem, ela vai pra algum lugar, ela vai pra alguma festa, pra alguma balada, que ela vai ver um casal gay, um casal lésbico, enfim, se beijando. E aí, claro que, tipo assim, vem a reação do preconceito, mas não é algo natural. O preconceito não é algo natural, não é algo que nasce com a gente. A gente é ensinado. Então, ao mesmo tempo que esses pais privam, eles já falam que aquilo existe, mas de uma forma deturpada, de uma forma que você tem que odiar aquilo. E aí você cria essa ponte de distância e você passa a tratar as pessoas como se não fossem humanos. Você passa a tratar essa ponte de distância. Então é muito importante que hoje em dia artistas estão assim, falando mais, estão aparecendo mais, porque mostra esse lado humano, mostra tipo assim, são pessoas e ponto. E aí tira essa máscara que é colocada de que aquilo é um mundo à parte, sabe? Aquilo é um mundo ali extra, tipo, tem que ficar longe, sabe? Que a partir do momento que a gente não tem contato, que a gente não vê, quando a gente tem um choque, quando a gente vê, a gente não entende, né? Porque a gente tem essa distância. Mas a partir do momento que a gente naturaliza isso, que a gente vê pessoas, a gente passa a entender mais. Então, voltando nesse sentido de identidade, é muito interessante porque, tipo assim, eu cresci achando que eu era desse segundo grupo, que eu era desse grupo que sempre do que ia ser o estranho, o esquisito. E aí, por isso, por sofrer bullying em várias situações, eu fui criando... Foram criando gatilhos em mim que eu criei reações. Então, eu criei métodos de autodefesa. Então, assim, eu me defendia. Então, se alguém chegava pra falar comigo... Isso eu falo até 2019, tá? Coisa, assim, recente. Eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu ainda tinha muito isso em mim de, tipo assim... colocar uma redoma em volta de mim. Então alguém chegava pra conversar, eu fazia isso automático, não é porque eu queria ser frio ou que eu queria parecer distante da pessoa, mas eu parecia muito fechado. Então muitas pessoas não chegavam pra conversar, não chegavam pra se aproximar, pra fazer amizade, justamente por eu já colocar essa coisa em volta de mim que, tipo assim, ninguém se aproxima de mim, sabe? E já tá preparado pra atacar, sabe? Alguém falar alguma coisa, você já tá com a faca apontada pra, tipo assim, se defender. E isso mostra muita vulnerabilidade. Isso mostra o quanto eu cresci, fui machucado e eu aprendi a maneiras que eu tinha que estar preparado pra lidar. Isso mostra o quanto eu era vulnerável, o quanto, tipo assim, aquilo era
machucados que tinham ficado, traumas que tinham ficado, coisas que tinham ficado. E aí veio a questão da pandemia e tal. Ali em 2019 veio a questão de eu me descobrir bissexual, e aí foi outro passo, assim, pra minha identidade. Veio essa questão de gênero, de eu começar a perceber que, tipo assim, eu me encaixava nesse quadro queer, de muita coisa, assim, sabe? E como que isso faz a gente entender muitas coisas, e faz a gente perdoar também muitas coisas da gente, sabe? A gente, tipo, entender que tal atitude ou tal reação que a gente teve não foi muito legal, ou tal coisa a gente podia ter feito diferente, mas que foi o que a gente pôde fazer na época, sabe? Então não adianta eu colocar esse peso no meu subconsciente que, o Tarek deveria ter feito algo diferente na época, porque eu sei que eu fiz o melhor que eu pude pra lidar na época. E aí, se hoje em dia eu tô tendo essa possibilidade de olhar e entender onde tem pontos que eu poderia mudar, aí que é importante, porque daí a gente pensa pro futuro. A gente pensa no presente e futuro, o que a gente vai fazer. Coisas que a gente pode ir alterando no presente pra ser mais saudável pra gente crescer com um futuro mais saudável, porque o passado não vai alterar. Não adianta você ficar frustrado odiando seu passado, odiando sua versão antiga, que não vai adiantar muita coisa. E aí foi nesse momento, entendendo essas coisas, que o Dominique surgiu, né? Que esse meu alter ego, esse personagem. Porque o Dominique é uma versão minha que ele não teve essas amarras, que ele não teve esses traumas. Ele teve, porque é uma versão minha, né? E eu tive esses traumas. Mas que ele sempre tava ali como uma voz da consciência, sabe? É como se... É difícil explicar, parece um papo meio de louco. Mas é como se o Dominique fosse aquela voz da consciência. E não é uma questão imaginária. O Dominique não é um personagem imaginário, não é um amigo imaginário, não é nada do tipo. Mas o Dominique era tipo aquela voz da consciência que me confortava, sabe? Então eu sempre fui uma criança solitária no sentido de, tipo assim, eu sempre gostei de ficar sozinho. E eu sou assim até hoje. Mas não no sentido ruim. Hoje em dia eu gosto do Dominique. Caiu, amiga, tudo bom? Então, assim, foi nesse sentido que surgiu o Dominique. É claro que ele passou pelos meus traumas que eu, porque, tipo assim, ele tava ali. Mas o Dominique é como se fosse essa voz da consciência que me confortava. Então, eu sempre fui uma criança, assim, solitária nesse sentido de gostar, de ficar sozinho, de ficar na minha. E eu sempre conversava muito comigo mesmo, não em voz alta, tá? Tá parecendo uma coisa meio... Eu falava sozinho desde criança. Não, mas tipo... Eu sempre conversava comigo mesmo e parece que eu tinha uma segunda voz que ficava tipo... Enquanto eu tava ali com uma questão, passando bullying, com medo, me sentindo instável, vulnerável, essa segunda voz ficava calma, vai ficar bem, vai passar por isso. Você não fez nada demais. Enquanto eu me cobrava muito, tipo assim, não, eu que devo ser ruim, eu que devo ter feito alguma coisa errada, eu que preciso melhorar para as pessoas gostarem de mim. Eu ficava, essa voz da consciência ficava tipo, tá, mas às vezes não, às vezes você também se força a se colocar em situações pra querer que as pessoas gostem de você, às vezes, tipo assim, não precisa que essas pessoas gostem de você. Porque quando a gente cresce, né, num colégio, alguma coisa assim, ainda mais nesse contexto dessa bolha, a gente tende a achar que aquilo ali pro resto da vida, que aquilo ali define a gente. E literalmente, se a gente troca de colégio, a gente pode começar de novo. Não tô falando de assim, trocar personalidade, que não é assim, desse jeito, trocar personalidade. Mas a gente pode começar do zero, ninguém conhece a gente, mas a gente traz essa bagagem, essa carga. Por exemplo, agora que eu entrei na faculdade e tal, foi muito melhor. Por quê? Porque, tipo assim, não tô falando que, sou grata à pandemia, pelo amor de Deus, não. Mas por conta da pandemia, desse um ano que, tipo assim, eu fiz o terceiro ano praticamente por EAD, não fui pra escola e tal, tive muito tempo pra refletir e ficar pensando sobre mim mesmo. Foi muito bom chegar na faculdade, porque eu cheguei já com uma mentalidade, uma maturidade muito melhor. Então, tipo assim, eu cheguei mais, assim, sendo eu, estando na minha de boa. A maioria das pessoas da minha faculdade sabem que eu sou youtuber e que eu faço vídeo pra internet experimentando camisinha no vibrador. E... enfim, aquilo não sou 100% eu, sabe? É até engraçado, né? Que o pessoal vê meus status, coisas que eu posto, story, tipo assim, experimentando camisinha, eu com umas maquiagens pretas, umas coisas loucas. Chega na faculdade, eu, tipo assim, de branco, jaleco, indo pra aula de laboratório, uma coisa assim. Dupla personalidade. Mas faz parte, sabe? Tipo assim, faz parte de mim e... Enfim. Então, foi aí que surgiu o Dominique, sabe? O Dominique sempre foi essa voz que esteve comigo
e tal. E agora eu criei esse personagem que vai estar no álbum. Eu vou mostrar esse outro lado meu, sabe? Pela primeira vez vou mostrar esse outro lado meu, essa outra versão minha, que é esse personagem, que ele tem algumas coisas caricatas, assim, de humor, um quê de sarcasmo, ele tem essas coisas. Mas ele é uma versão minha que ele é essa versão idealizada. Porque a gente tem na nossa cabeça uma versão idealizada nossa. Nossa, eu queria ser assim, eu queria ser aquilo. A gente só não pode deixar isso ser tóxico. Tipo assim, é normal a gente ter algum dia, que nem no episódio anterior que eu falei, que a gente não tá bem com a nossa autoestima, né? Falar tipo assim, nossa, tô me sentindo feio e tal. Mas a gente não pode deixar que isso seja uma coisa tóxica. Você se olhar no espelho e você se odiar. Tipo, nossa, eu queria ter X corpo. Porque a gente sabe que a indústria e que a mídia criou um padrão de beleza. Não existe essa coisa de padrão de beleza. Ai, gordo, magro, você... Sabe? A mídia colocou isso, que você tem que ter 1,80 e tem que pesar 50 quilos e ter um cabelo claro e olhos claros pra ser bonito. Não, a mídia colocou isso, sabe? Envolve muita coisa. Né? Preconceitos estruturais, enfim. Aí seria já um papo também pra outro episódio, falar sobre esse padrão de beleza tóxico. Mas... não é nem padrão de beleza tóxico, é só a questão padrão de beleza. Não existe um padrão, né? Mas... a gente tem que tomar cuidado pra gente... essa versão idealizada nossa não ser tóxica. A gente não diminuir a gente por conta daquilo. Eu sei onde termina o espaço do Dominique, onde começa o espaço do Tarek, e limites pra isso, sabe? Então, é legal interpretar o Dominique, é uma outra versão minha, tem uma estética visual diferente, um cabelo diferente, um jeito de falar, algumas expressões diferentes, mas é legal interpretar, é legal fazer essa dinâmica com o Dominique, mas eu sei até que ponto ok ali, sabe? E é importante a gente fazer isso. A gente pode ter uma versão idealizada, a gente pode querer mudar, a gente pode, sabe, ter essa questão, mas a gente não pode deixar ser algo tóxico, tipo assim, eu queria ter tal corpo. Por que você tá com esse pensamento que você queria ter tal corpo? Porque você, em algum momento, fazendo uma análise pessoal, você achou que você ia estar melhor naquele corpo, ou porque você sempre viu na sociedade, sempre foi falado, e você sempre ingeriu que X corpo é bonito. Tem isso. Que é muito que eu fico pensando. Eu tenho vontade de fazer academia. Por exemplo, atualmente, falando de mim. Atualmente eu estou acima do peso do que normalmente eu estou. Que seria meu peso ideal, digamos assim. Tem a questão também de peso por saúde, tá, gente? Tem uma X questões de coisas que eu tô falando. Que não é só pessoas que são gordas e obesas que tem problema de saúde. Tem muita gente que é magra, tem muito problema de saúde. Mais do que pessoas que são gordas. Enfim, né? Mas... por exemplo, eu comecei a academia... não agora, né? Antes da pandemia. Veio a pandemia, eu parei a academia. E uso essa desculpa até hoje. Pandemia ainda. Depois que eu tomar a segunda dose, eu vou pra academia. Pretendo, inclusive. Vamos ver se vem aí. Minha segunda dose é em novembro. Já passar Natal, já indo pra academia. Mas eu fico pensando assim, eu gostei de ir pra academia. De estar mais em forma, só que eu nunca fiz de forma tóxica. Então eu ia pra academia... mas se no final de semana me dava vontade de comer um lanche, eu não ia deixar de comer. Eu seguia durante a semana, tentava controlar uma dieta, tipo assim, comer uma batata doce, um frango, eu gostava dessa dinâmica. Era legal, sabe? Comer coisa com proteína, fibra, eu gostava muito. Porque, tipo assim, eu mantinha uma dieta e até hoje em dia eu preciso voltar com isso, porque pra seguir na carreira de cantor eu preciso regular meu sono, minha dieta, eu preciso regular minha vida, não posso seguir desregulado 4 horas da manhã gravando podcast, né? Mas... enfim, fazer o que esse meu ritmo, minha produtividade criativa funciona melhor à noite. Até porque também tem silêncio, né? Que minha rua vive com barulho. Mas eu gostava daquilo, só que eu também fico pensando, tá, eu tô um pouco acima do peso, eu não tô com esse corpo que antes eu queria tal, que eu tava na época da academia, que é ideal. Mas eu fico pensando, não é algo tóxico, não é algo que eu tenho que me preocupar tanto. Por quê? Porque eu sei que é uma pressão externa que tá na gente, é natural. Que a gente cresceu com essa pressão... natural no sentido, tipo assim, a gente cresceu com essa pressão externa. Então, se você se olha no espelho e você fala, eu queria ter X corpo, você não precisa ficar se sentindo culpado. Nossa, que pessoa fútil que eu sou, porque eu queria ter esse corpo que eu vi no perfil do Instagram de X pessoa. Não se culpa. Já tá, tipo assim, na sociedade há anos essa estrutura desse padrão de beleza, então não precisa se culpar, mas também não precisa ser tóxico com você mesmo. Então eu fico assim, eu poderia ter voltado começo de 2021 pra academia? Poderia, mas ainda tava bem alta a pandemia. Então, tipo assim, eu falei, não precisa, sabe? Literalmente não precisa, porque, tipo assim,
Não é algo extremamente... Tem a questão da saúde, novamente, que eu falei. Eu nunca mais voltei em médico, eu não sei a que pé que está minha saúde. Nível de colesterol, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de exame que a gente faz. Então, não sei. Mas não é algo tóxico. Então eu falo, tá, eu tô com um corpo diferente do que eu estava na época que eu fazia academia. Que eu estaria... Né, eu estaria com um corpo muito diferente se eu tivesse continuado na academia, se não tivesse vindo a pandemia. Mas também não é algo que eu fico me cobrando toxicamente, sabe? Não é algo que eu deixo alterar minha autoestima. Eu fico, não, isso não me resume, sabe? E é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar isso resumir a gente, né? Volta no papo do episódio anterior dessa questão de insegurança. Então, pra finalizar aqui, que já deram 56 minutos, deu um episódio longo, essa questão da gente olhar pra identidade. Tudo bem a gente ter crise de identidade, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente tava sozinho, sabe? Essa pressão toda que a gente viveu, e agora que tá despressurizando um pouco ainda, mas a situação ainda tá bem complicada em alguns casos. Mas é normal a gente ter essas crises, mas também é interessante a gente procurar uma terapia, uma psicanálise, uma coisa assim, é interessante. Mas também a gente parar pra pensar e a gente se culpar menos, a gente tirar essa culpa e esse peso que a gente coloca na nossa versão do passado, porque isso somatiza na gente. Porque a partir do momento que a gente olha e fala, nossa, como eu fui burro naquela época, aquilo fica somatizando na gente. E a gente pensar no presente, tá, eu fui burro naquela época que eu fiz X coisa. Hoje em dia eu já tenho consciência disso, é só mudar. É só tipo assim, sabe? Tá tudo bem, sabe? A gente tirar esse peso. A gente volta também no tema do episódio piloto, a gente tirar essa ânsia que parece que a gente tá correndo freneticamente em busca de alguma coisa e a gente tá correndo em busca de quê? A gente tá correndo freneticamente em busca de quê? Popular Marte? Desenvolver a tecnologia de inteligência artificial e dar fim 100% à espécie humana e agora a gente ser espécie biônica? Androides? A gente tá em ânsia de quê? Tô trazendo questões, sabe? Só aqui, tá? Não tô fazendo crítica ou falando que vai ser isso, não. Tô trazendo só questionamentos que, tipo, de um modo geral, a sociedade fica nessa corrida, nessa ânsia pra quê? A quê? Por quê? Então tem muito isso. Então a gente tirar esse peso e a gente analisar, sabe? A gente vê que a gente não precisa ficar resumido em alguma coisa. Que é muito o que eu tenho uma visão hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu sou mais extrovertido, eu consigo conversar mais. Eu ainda sou de ficar quieto na minha, de ser meio fechado. Mas hoje em dia eu já me abro mais pra conhecer pessoas, pra conversar com pessoas. E eu tiro um pouco, eu ainda, né, é bom a gente ter, inclusive, é muito bom a gente ter essa autodefesa, a gente ficar pensando que, tipo assim, o mundo é louco, existe gente louca que a gente nem imagina que pode querer ferrar a gente tem que estar preparado. É muito bom a gente pensar isso, a gente não viver no mundo da lua, que eu conheço muita gente que, tipo assim, acha que o mundo é mil maravilhas, que todo mundo é amigo de todo mundo, e não é assim, a realidade é complicada. Mas também não adianta a gente ficar só a todo momento com a faca apontada, porque não é por aí, sabe? Na psicologia a gente fala sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio. Então se falta ou se transborda é preocupante. Então se você é uma pessoa que tudo pra você é uma ameaça e tudo pra você, tipo assim, você já começa a criar a teoria da conspiração, que tal pessoa fez isso de propósito, não é saudável, tá? Tem questões mal trabalhadas dentro de você, de traumas que estão te fazendo pensar assim. Mas também não é um livro, um óculos cor-de-rosa. Livro, eu ia falar livro, porque eu falei livro. Não é um óculos cor-de-rosa também, que tudo é lindo, fofo, maravilhoso. Não é assim. Então tem que ter esse equilíbrio, esse filtro, sabe? Que é essa questão de relações mesmo, de amizade, relações afetivas, enfim. Tem a questão do confiar também. Você não vai confiar logo de cara numa pessoa que você acabou de conhecer, mas tem a questão da confiança. E é entregar, sabe? É entregar a confiança. A confiança é uma via, assim, de mão dupla, né? Então não adianta você ficar sempre desconfiando da pessoa, porque senão nunca vai dar certo, nunca vai pra frente. Se tudo pra você soar como ameaça, soar como... é complicado. Então a gente tem que parar de colocar esse peso na gente. A gente tem que entender, tipo assim, errei nisso e tá tudo bem, e tamo evoluindo, sabe? Só mais um dia de luta, já diria a mamacita. E parar pra fazer essa análise. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu parei pra pensar, eu posso me abrir mais pras pessoas, tudo é um processo. Então, assim, eu não me culpo por no primeiro ano do ensino médio eu ser uma pessoa muito fechada e não querer fazer amizade com ninguém. Porque foi o que deu pro momento, eu tava me protegendo, sabe? Era uma forma que eu usava de proteção e era automático, não era que eu pretendia parecer uma pessoa fria. Não é sobre isso. E
hoje em dia eu já sou mais aberto pra isso. Hoje em dia eu sou mais aberto pra conhecer pessoas e ser mais extrovertido, confiar mais em quem eu sou. E é aquilo, que uma das músicas do meu álbum fala sobre isso. Eu já vou dar spoiler de uma das letras que fala assim: eu queria até mesmo ser um pouco mais, quem diria que seria mais caro ser eu. Basicamente isso a letra. É um preço mais caro ser você. É um preço de julgamentos, de amizades perdidas. Perdi amizades por ser muito eu. Escutei de amigos, nossa, porque agora o Tarek tá chato, porque o Tarek é muito militante, porque o Tarek é muito... Eu não era a pessoa chata, militante, que chegava e falava, nossa, mas você tá fazendo tal coisa. Sabia que tal coisa... Eu não era assim. Mas o que a pessoa considerava? A pessoa vinha fazer uma piada machista do meu lado, eu ficava tipo, cara, não é legal você fazer essa piada por isso. Aí achava que eu tava fazendo mimimi. E era tipo piada escrota, sabe? E situações assim, engraçada. A pessoa era escrota. Aí, amizades dessa pessoa gostavam de conversar comigo e davam risada conversando comigo, não davam risada conversando com essa pessoa ficava, ai, mas por quê? Ai, você é muito militante, não sei o que. Eu ficava, tipo, você fala uma merda. As outras pessoas também não estão gostando. Não sou eu que tô sendo militante, tô tentando te ajudar. Então, tipo assim, perdi amizades nesse processo de... ai, o Tarek é muito chato. Nossa, o Tarek mudou do nada. Nossa, porque o Tarek, sabe? E eu falei, tá bom, Tarek isso, Tarek aquilo, continua falando aí de mim. Assiste minha vida aí da sua casa pelo seu Instagram Stories, pelo YouTube, tudo bom. Assiste bastante no YouTube pra logo monetizar meu canal e eu ganhar dinheiro enquanto você assiste e fica falando da minha vida, porque... Isso eu não tô fazendo ataque pessoal pra ninguém não, tá? Tô falando do modo geral, tá, gente? Explicando. Então perdi amizades por isso. É mais caro ser você. É aquele ditado, né? Às vezes a ignorância é uma bênção. Que muita gente é ignorante, vive num mundo paralelo, assim. Ser inteligente, ter senso crítico, senso político, esse tipo de coisa. Na atual situação que a gente tá no Brasil, às vezes parece um castigo, que a gente fica, nossa, queria tanto ser ignorante que nem tal pessoa. Mas é aquilo, né? A gente tá... Se a gente tem essa percepção, a gente é... Militante eu tô usando um termo entre aspas, tá? Não tô usando um termo tipo assim... Mas se a gente é militante, se a gente tá em prol de alguma coisa. Então todo vídeo que eu faço, que eu trago minhas ideias, meus posicionamentos, meus pensamentos, é em prol de alguma coisa. E eu sei que da mesma forma que lá em 2016, 2017, 2018, que alguns vídeos, por mais simples que eram, me ajudaram a abrir muito a mente pra muitas coisas e perceber que muitas coisas não eram daquilo que sempre me falaram, eu sei que algum vídeo meu vai ajudar alguém, sabe? Algum vídeo meu, tipo assim, tem vídeo meu, react, sei lá, do Maneskin, que eu falo muito sobre sexualidade, sobre essa questão de não colocar gênero em roupa, que o Maneskin defende e tal. O vídeo tem 4.000 e poucas visualizações. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu não consigo imaginar o que é um ambiente com 4.000 pessoas. Eu não consigo. Eu literalmente não consigo, tipo, imaginar o que é uma sala com 4.000 pessoas. Sabe? Porque a sala com mais gente que eu entrei foi num evento que eu fui que, tipo, tinha 2.000 pessoas na sala, no máximo. Não era nem isso, né? Tipo, eu não consigo, eu não tenho, literalmente não tenho ideia. Passa de 1.000 pessoas, eu não tenho ideia do que é uma sala com 1.000 pessoas, assim, eu realmente não sei. E então, assim, eu não sei em que ponto, no que eu atingi tal pessoa. E se eu ajudei alguém, se eu expondo uma ideia, um pensamento, eu ajudei alguém a abrir a mente e pensar mais sobre, porque eu não falo, tudo que eu falo aqui, gente, não é regra. Não é tipo assim, meu pensamento fechado é regra, todo mundo é obrigado a concordar. Não. Mas eu falando isso, a pessoa também vai passar a buscar mais sobre, abrir a mente dela sobre, pensar sobre o assunto. E é aí que eu gosto de estar. Se eu já ajudei a pessoa a pensar sobre o assunto, eu coloquei uma dúvida na pessoa sobre pensar sobre o assunto, já valeu a pena. Então por isso que eu não desisto do meu conteúdo, das coisas que eu faço. E é isso, é mais caro, custa mais caro ser a gente, sim. No mundo que a gente vive hoje é mais barato, é mais fácil você ficar em cima do muro, é mais fácil você ser isento das coisas e viver sua vida nos seus óculos cor-de-rosa, é mais fácil. É mais caro ser a gente, mas... Isso eu não tô falando de tipo assim, a gente vai ser recompensado um dia, não. Muita gente incrível morreu defendendo o que acreditava, tipo Marielle. Recentemente, o autor, eu não lembro o direito da matéria, mas um autor de um livro sobre a Marielle também foi morto, foi assassinado. São pessoas que morreram defendendo o que acreditavam, porque mexeram ali com assim, questões complicadas. E então eu não vou aqui defender que tipo assim, seja você mesmo, defenda o que você acredita com unhas e dentes que você vai ser recompensado, porque nem sempre. Mas vai valer a pena um dia, se a gente acredita que a sociedade vai mudar e que coisas vão mudar. E, sei lá,
Pelo menos é o que eu prefiro acreditar. Pode parecer um pensamento inocente, né? Que muita gente vai falar, ai, tem que focar em ganhar dinheiro, ficar rico e agir que nem todo mundo, ficar dentro do sistema mesmo. Não compensa a gente ser artista e sentimental, que a gente só se ferra. Mas se não fossem pessoas atrás também terem tido coragem, se ferrado, serem pessoas sentimentais e que acreditaram nesse ideal de uma humanidade melhor, se não fosse aquelas pessoas, a gente não estaria aqui onde a gente tá hoje. Então, nunca dá pra gente saber, né? Nossa, terminou o podcast com uma mensagem bonita. Nunca dá pra gente saber, né? A gente sempre vive momentos de crise, essa é a questão geral, não só de identidade, crise de tudo. A gente sempre vive momentos de crise, e é no momento de crise que a gente pode melhorar, a gente pode progredir ou regredir. O interessante é a gente progredir, né? O interessante é a gente analisar as coisas e progredir e fazer as coisas por um significado, independente do que você acredita, em sentido de fé, em sentido de esperar que vai ter uma vida após a morte, ou enfim, independente. Mas de acreditar que você tá fazendo algo, que aquilo vai ter um valor, aquilo tem um valor, sabe? Você se valorizar. Que você errou no passado, mas aquilo não define você. E o que você tá fazendo hoje também não vai te definir 100%, mas vai compor, de um modo geral, o que você tá fazendo. Então pensa nisso. Que é o que eu falo, eu faço as coisas, eu espero que tenha visualização, eu espero monetizar meu canal, eu espero ganhar dinheiro com a minha arte, com o meu trabalho, com a minha mensagem. Mas, enquanto eu não faço isso, eu sei que se 2 pessoas assistirem esse vídeo, uma delas, pelo menos, vai tirar alguma coisinha desse vídeo de 1 hora. E é isso que tá valendo. Enfim, muito obrigado por consumir este áudio ou este vídeo deste podcast. Pod 18, segundo episódio. É um projeto pequeno, que pretendo ter só 6 episódios. Mas é algo de coisas que eu tava precisando falar, coisas que eu vim pensando nos últimos meses e ano. Ideias que me ajudaram a pensar muito sobre mim e compor o álbum. Trarei convidados, não prometo para o próximo episódio, porque a agenda está bem corrida neste mês de outubro, novembro. Mas vem coisa aí, vem coisa aí. Muito obrigado. Salve esta... Eu não sei se é playlist que fala. Eu não sei se ele fica como álbum. Salve este podcast no Spotify, por favor, que isso me ajuda. Salva lá nos podcasts favoritos. Eu não entendo muito como é que funciona ainda o Spotify. Porque eu não uso Spotify, eu uso o Deezer, mas enfim. E no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha com alguém, que isso me ajuda muito. Se quiserem recomendar temas para o próximo episódio, coisas para falar no próximo episódio, podem recomendar. Vou ficando por aqui com este episódio longo. Em breve meu álbum, em breve bastante conteúdo no canal. Coisas no Instagram também, que tem bastante. Instagram do Dominique, que tá no ar já também. E é isso, tchau, tchau.